Boa noite, gente, vocês que estão aqui hoje. Nós estamos na nossa segunda aula gratuita para o Enem. Então, você que está aqui hoje é quem escolheu estudar mais, ter um dia a mais aí de estudo para garantir uma boa nota na redação do Enem. Eu sou a professora Adriane Lima, que juntamente com o professor Demes, que vai já se apresentar, nós estamos à frente do Literal, preparando alunos desde 2017 e garantindo excelentes notas em concurso público, em vestibulares, em processos seletivos, porque o nosso objetivo aqui, gente, não é mostrar uma estrutura fixa, engessada para vocês, mas sim mostrar as diversas maneiras que vocês podem brincar. Eu gosto até de dizer essa palavra. A gente precisa brincar de escrever textos, porque nós precisamos entender que não tem como, mesmo que dê certo, às vezes vai dar certo, mas não tem como a gente pensar em uma estrutura que sempre vai dar certo. O Enem envolve fatores sociais, psicológicos, então nem sempre você decorar ali uma estrutura vai funcionar. Você precisa saber escrever, e é isso que nós vamos mostrar para vocês. É isso Professor aí, gente. Demerson. Boa noite. Que bom que vocês estão aqui conosco. Hoje a gente está dando continuidade a esse projeto que nós iniciamos há um tempo atrás, né? Já deu uma primeira aula, por isso que o início do nosso slide é justamente segunda parte. Quem participou da primeira parte já sabe mais ou menos sobre o que a gente trouxe, né? Qual é a questão social que nós temos no nosso curso de redação literal. E agora, nesse segundo momento, a gente vai finalizar o conteúdo, né? Às vezes a gente pensa que quando se trata de conteúdo online e tudo mais, não tem tanta qualidade, mas a gente precisa entender que não é bem assim, tá? A qualidade vai partir muito do que a gente vai ver e dos nossos objetivos com aquele conteúdo que a gente vai ter acesso, né? Então, por exemplo, se você se disponibilizou a ficar aqui 9h30 da noite para assistir a uma aula online, significa que você tem um objetivo aí, tem um rumo, tem um direcionamento que você quer tomar na sua vida. E isso já é um ótimo motivo, né, de entender que sim, você tem aí uma qualidade de ter acesso a esse conteúdo que você vai ter hoje, tá? A Adriane, eu sempre estou aqui disposto a tirar as dúvidas, estamos aqui com o Demerson, coração... Oi, eu não sei se está falhando só para mim. Galera, está falhando para vocês? tá falhando? Oh my Sim. gosh. Aqui no Oi, meu Cássia. computador tá tudo certo, não tem... Ainda A tua estão... voz está robótica. Ai, Deus, eu vou... Tá, Ela está só robótica e não está acompanhando o teu tempo de fala. ruídos de fundo. Será que o áudio no celular não ficaria melhor, Demas? Bora aqui, vou testar. Peraí, fala aí. Oi. Voltou. Tá normal. Eu toquei no microfone aqui no computador. Ainda estão escutando com Ah, dificuldade? não, tá tranquilo agora. Segue teu Ah, baile, vai. meu pai. Então, já que vocês estão ouvindo, então esse objetivo que nós temos aqui de estar neste momento com vocês é justamente de ajudá-los, auxiliá-los, orientá-los. Muitas vezes a gente precisa de um direcionamento e nós, a Daniel, né, que podemos conseguir direcioná-los em um caminho que pode lhe ajudar no vestibular, principalmente aqui nesse caso para o Enem, né? No nosso primeiro momento, né, na nossa primeira aula, a gente iniciou um pouco sobre a questão da estrutura da redação, né? A gente comentou, por exemplo, sobre a introdução,
trouxe para vocês, não sei se você lembra, senão a gente tem aí a nossa aula gravada, a nossa aula inicial gravada, podem voltar para assistir. Ela fala sobre a introdução e a gente mostrou 3 maneiras de você introduzir uma redação, né? Fazer um parágrafo introdutório em que a gente consegue satisfatoriamente alcançar o objetivo que o leitor tem na hora de ler a nossa redação, que é compreender o tema e entender qual é o encaminhamento daquilo que a gente vai defender, né? Qual é a nossa tese. Então, a introdução ela precisa apresentar esses pontos. E a gente vai dar encaminhamento às informações seguintes à introdução. Claro, entendendo que todos os parágrafos da redação necessitam da introdução, né? O parágrafo de conclusão precisa da introdução, assim como o desenvolvimento precisa, assim também como da conclusão tem relação direta também com o desenvolvimento. Então, na hora a gente vai precisar entender isso, tá? Demerson não está passando o slide. Agora, então vamos lá, vamos começar a pensar essa redação. Gente, nessa aula de hoje, vocês não podem ser somente espectadores. Vocês não podem, por exemplo, ficar ouvindo. Na verdade, vocês não podem ser ouvintes. Espectadores até que podem. O que seria o aluno ouvinte? Aquele que só ouve. Você precisa abrir seu caderno, você precisa pegar a sua caneta preta para tentar produzir também uma redação. Por isso que nós vamos escrever juntos. Então, não tem sentido você ficar, é assim, gente. Nós aprendemos de diversas maneiras. E os estudos comprovam que quando você escreve, você lê, você relê, o seu estudo ele vai ser mais aprofundado, você vai estar trabalhando mais habilidades cognitivas. Então vamos lá, levanta aí dessa rede, levanta da cama. Eu sei que tá friozinho, a gente quer ficar deitado, dormindo, assistindo série, um monte de coisa, mas a gente vai estudar, né? Porque mês de abril, gente. Depois chega agosto, setembro acabou, novembro, Enem, e a gente precisa comemorar esse ano com vocês, tá bom? Então bora lá. Prosseguir agora com a questão do desenvolvimento, tá? Para quem não Não entende se o esqueçam, desenvolvimento, né? Não se esqueçam de que nós já demos a primeira aula gratuita sobre introdução. E aí depois a gente disponibiliza, né, Davidson, aqui? isso, pode disponibilizar. Vamos disponibilizar o link que você assiste, tá? E agora nós vamos falar do desenvolvimento. Então, já foi feita uma introdução, já foram escolhidos os enfoques, a tese já foi definida. Nós fizemos 3 introduções, na verdade. Uma com conceito, uma com contextualização, outra com palavras nominais e verbais. Agora vamos desenvolver, vamos desenvolver. E se por um acaso você não lembra sobre o que de fato é importante na introdução, você pode voltar à aula anterior, tá? E continuando agora para falar sobre o desenvolvimento, nós colocamos a primeira ideia aqui nesse primeiro tópico, é que o desenvolvimento é um desdobramento da introdução. Então, por exemplo, a gente precisa compreender que desenvolver uma redação não tem como fazer isso sem que você já tenha iniciado o texto, já tenha definido, mesmo que mentalmente, qual é a tese que você quer defender. Que elemento problemático você quer mostrar para o leitor que, de alguma forma, provoque ali as reflexões sobre o problema, sobre as causas desse problema. Até porque no desenvolvimento você irá trazer encaminhamentos, né, informações que de alguma forma ilustrem essa opinião que a introdução já apresentou. Você vai apresentar dados, apresentar conceitos que, de certo modo, buscam aí fortalecer a sua opinião naquilo que, de alguma forma, você viu como problemático em relação ao tema, tá? E o desenvolvimento de uma redação, a gente, nos nossos estudos, né, nas nossas orientações em relação à escrita, a gente busca que o participante que vai fazer aí o vestibular ou outra prova que precise de uma prova discursiva, né, que é a redação, faça o desenvolvimento entre 2 ou 3 parágrafos.
né? Mas a gente aconselha nesse momento para o Enem 2 parágrafos de desenvolvimento, que é suficiente para que você consiga aí ter caminhos para convencer o seu leitor a respeito da sua tese, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de 2 desenvolvimentos, né, são 2 parágrafos, que lógica a gente vai ter aí a respeito desse desenvolvimento? Cada um vai defender um direcionamento que foi apresentado lá na introdução, tá? Então, por exemplo, quando a gente faz a introdução, você precisa mostrar duas possíveis causas, né? Dois possíveis causadores para o problema. E isso é justamente uma estratégia para que, quando chegar no desenvolvimento, o leitor já saiba, já tenha a informação sobre o que ele vai ler nesses parágrafos. Por quê? Ele já leu lá na introdução. Aí, olha só, vamos pensar nesse desdobramento para que vocês entendam precisamente o que é desdobrar. Gente, na introdução, vocês precisam escolher 2 enfoques. Nós vamos ter um tema e você precisa pensar o que eu quero e preciso. Por que eu preciso? Porque eu preciso estar baseado nos textos motivadores. Então, o que você precisa colocar na sua redação? Demerson, dá uma olhadinha até no WhatsApp, só para a gente recuperar uma informação para colocar aqui, né, para situar melhor. Então, olha só, como que nós vamos desdobrar uma informação? Gente, o desdobramento é quando não tem repetição. Anotem isso. Primeira dica literal. Desdobrar é não repetir. Porque lá na introdução você já vai colocar 2 enfoques, mas você não vai repetir exatamente do jeito que você falou. Você precisa desdobrar. Você precisa de sinônimos para não colocar as mesmas palavras que já foram colocadas na introdução. Outra dica literal. Quando a gente fala sobre desdobramento, nós fazemos isso por meio de estratégias argumentativas. Anotem. O desdobramento é feito por meio de estratégias argumentativas. Quais são essas estratégias argumentativas? Vamos anotar? Estratégia argumentativa, repertório sociocultural. Isso é o que como vocês vão escrever no desenvolvimento. Vocês podem usar repertório sociocultural, vocês podem usar exemplificações, não é qualquer exemplificação, precisa ser baseada em dados concretos, justificativas, causa e consequência. Gente, vocês vão escolher 2 dessas formas, dessas 4 que foram colocadas, e vão montar a redação de vocês. Então, olha só, eu tenho um tema. Dentro desse tema, eu vou escolher 2 pontos que eu quero e preciso abordar sobre esse tema. E aí, como é que eu vou desdobrar essa informação? Deixa eu pensar. Aqui no meu desenvolvimento 1, eu vou colocar um repertório sociocultural. No meu desenvolvimento 2, eu vou dizer qual é a causa e qual é a consequência do problema. Mais uma dica literal para você. Professora, tem um modelo que o corretor ache mais interessante? Gente, o corretor não tem que achar nada. O corretor tem que corrigir, aplicar a grade de correção no texto de vocês. Porém, uma dica, principalmente para quem tem dificuldade em desenvolvimento. Escolham sempre causa e consequência. Diga o que causa o problema e depois coloque a consequência. Gente, essa é uma dica importantíssima para quem tem problema nesse parágrafo, tá? E nós vamos mostrar para vocês a redação. Vamos lá, Demerson. Nós vamos já falar o tema para vocês, é sobre tratamento humanizado. Olha só. Olha a nossa introdução, gente. O tema da redação é tratamento humanizado, uma prática elementar no cenário hospitalar. Então, olha só, um tema bem estilo Enem, né? Por que estilo Enem? Porque o Enem traz toda essa contextualização, né?
há sempre um tema bem específico. Vejam que não está falando do eixo só de modo geral da saúde, mas eu tenho uma especificidade dentro do eixo. E aí vamos ver como que ficaria a introdução. Introdução por contextualização, tá? Vamos lá. Segundo o Ministério da Saúde, o tratamento humanizado passou a ser implementado a partir de 2000, com a finalidade de centralizar maior foco ao paciente e não na doença em si, sendo, portanto, essencial. Primeiro período, tá? Colocou o ponto, nós já temos o primeiro período. Para quem já é aluno literal, sabe que nós precisamos fazer quantos períodos, galera, no mínimo, em cada parágrafo do texto. Bora lá, coloque aí no bate-papo. Quantos períodos por parágrafo, no mínimo? 3 períodos. Bora lá, todo mundo, bem bonito, para ficar estilo a nossa turma do 6º ano, quando a gente pergunta que eles querem responder tudo, todo mundo junto. Isso, olha que bonito. Gente, no mínimo 3. Pode ter 2? Pode, mas não vai ter, você vai ter outros problemas se você colocar 2. Pode ter um? Não. Só um não. Você não pode começar lá no início do parágrafo e botar um ponto só no fim. Por quê? Porque isso vai ser muito problemático na tua nota. Pode colocar 5, 6? Aí calma lá também, né? Não exagera. Então a gente precisa ter um equilíbrio. A dica literal é que vocês escrevam entre 3 e 4. Se conseguir fechar tudo em 3, que é o que nós vamos mostrar hoje para vocês, melhor ainda, fica mais coerente, fica tudo amarradinho e a gente consegue desenvolver uma excelente redação. Primeiro período, eu só contextualizei, trouxe um dado do Ministério da Saúde e contextualizei a implementação do tratamento humanizado. Vamos para o segundo período. Essa abordagem apresenta benefícios que vão além da saúde física do doente. No entanto, diante dos desafios complexos enfrentados na prática clínica, surge uma questão crítica acerca da falta dessa atividade sensibilizada nas instituições de saúde. Nesse sentido, olha só, parei aqui no segundo período. Depois de saúde, nesse ponto, nós temos aí o segundo período. Nesse sentido, esse cenário tem sido motivado, em muitos casos, pela pouca formação voltada a essa finalidade e pela rotina exaustiva dos profissionais. Fechou o terceiro período. Não, na verdade, nós temos 4, Demerson, né? Agora eu peguei o outro ali depois de doente. Olha, nós fizemos 4. Então, olha só, o que nós temos... Oi? Tem 4 períodos, de fato. O que nós fizemos nesses 4 períodos? Introdução, tá, galera? Eu trouxe um dado, né, sobre o tratamento humanizado. Depois eu começo a fazer uma relação com a realidade brasileira, porém eu não faço qualquer relação. Por quê? Porque eu estou contrapondo. Gente, por que é importante dividir em períodos? Primeiro, para que a tua leitura ela fique fluida. Se tu faz um período grandão, um período único no teu parágrafo, a gente vai lendo sem limites, tá? Então, vejam só, quando eu paro lá no primeiro, segundo, no início do terceiro período, eu começo com um no entanto. E aqui vem um ponto crucial para vocês entenderem a redação no Enem, porque olha só, o tema é tratamento humanizado, uma prática elementar no cenário hospitalar. Então, vocês poderiam me dizer assim, professora, não é para falar dos pontos positivos do tratamento humanizado? O que vocês acham? Porque está dizendo que é uma prática essencial. Elementar, essencial, basilar. E aí? É para a gente tratar dos pontos positivos? Ou é para problematizar esse tema? O que vocês acham? Deixa eu ver se não é o meu bate-papo que não está descendo, que eu fico deixando lá em cima, vocês falam, eu nem vejo. Não estão falando. Bora lá, gente. Gente, não se esqueça que vocês têm aqui também, olha,
vários emojizinhos para vocês. Coloca essa cara de espanto aqui, se não entender, a gente explica de novo para quem tem vergonha. Coloca essa cara aqui de pensativo. Solta uns fogos de vez em quando para já sentir aí o que vocês vão vibrar na aprovação de vocês, tá bom? Olha aí como fica mais bonito. E aí, gente? Olha, o Cauê está dizendo que sim, né? Parece que é para ser positivo, mas, gente, vocês estão estudando e vamos estudar certo. O Enem quer que vocês produzam um texto dissertativo argumentativo, e esse texto dissertativo argumentativo, gente, ele precisa ser reflexivo, crítico. Então, não tem como a gente escrever Alice no País das Maravilhas e ficar dizendo que a saúde é essencial, que a saúde é essencial, é claro que é, mas ela tem desafios, ela tem lacunas, e são essas lacunas que nós precisamos tratar no tema. É por isso que vocês estão escrevendo um texto dissertativo argumentativo. É para argumentar, é para defender, é para criticar, é para refletir, é para repensar, é para propor alternativas, tá bom? Então, quem é que vai fazer isso no texto, gente? São os elementos coesivos. Olha o no entanto. No entanto, gente, é um elemento coesivo adversativo. O que é o adversativo? É aquele que contrapõe o que foi falado. Ele problematiza. Por quê? Gente, eu estava falando que o tratamento humanizado, ele tem benefícios além da saúde física do doente. Porém, ele tem desafios. Entretanto, no entanto, todavia, contudo, os conectivos adversativos, que eu vou colocar uns aqui para vocês, contudo, entretanto, todavia, porém, mas, só em MAS, todos esses conectivos, eles são adversativos. Então, sempre que você apresentar uma ideia e depois você quiser problematizá-la, contrapô-la, apresentar um problema dessa ideia a partir dessa informação, você inicia o período com um conectivo adversativo. Uma pequena pausa, e eu quero saber se vocês entenderam o uso desse elemento coesivo que marca o período aqui também. Vejam que cada vez que um período é finalizado, é uma ideia que é explicada. Tudo ok, galera? A gente pode seguir. Sim, então vamos lá. Então, eu já coloquei, né, que tem desafios, eu já problematizei, eu já estou escrevendo dentro da grade do Enem. O que é escrever dentro da grade? É você escrever um texto dissertativo argumentativo, em prosa. Gente, cuidado, o Enem pode jogar umas pegadinhas para vocês, tá? Sempre que aparecer prosa, não vai viajar. Parágrafo. Não vai viajar, gente. Prosa é parágrafo. Então, é o texto normal que tu escreve o ano todinho. Às vezes o Enem vai querer só te sacanear e colocar uma palavra lá que pode causar um estranhamento e uma confusão, assim como já aconteceu muito. Gente que estuda muito, gente que é concurseiro, aí no momento de fazer a prova está escrito lá no comando. Faça um texto dissertativo argumentativo em prosa sobre o tema. Aí a pessoa, por não saber o que é prosa, acaba tirando zero. Mas vocês não vão fazer isso caso essa pegadinha venha aí para vocês, tá bom? Último período. Nesse sentido, esse cenário tem sido motivado em muitos casos. Olha só o que eu falei no início. Vocês precisam escolher sobre o que vocês vão falar sobre o tema. Então, o que eu vou escolher? Gente, vocês têm só 30 linhas. Não dá para salvar o mundo, tá? São só 30 linhas. Você coloca os dois problemas e lá no último parágrafo você vai apresentar uma proposta de amenizar, de repensar. Não é para resolver tudo, porque não dá. Se fosse só escrever uma redação e resolver todos os problemas, né, nós nem estaríamos aqui agora. Então, bora lá. Nesse sentido, esse cenário tem sido motivado, em muitos casos, enfoque 1, pela pouca formação, enfoque 2, pela rotina exaustiva dos profissionais. Olha só o que a Rita escreveu, ela problematizou, percebe-se o contrário quanto à questão dos desafios, né,
para a erradicação dos problemas de saúde, né? A gente tem muitos desafios para tentar eliminar e dissipar esses problemas de saúde. Então, a nossa introdução, ela se configura a partir de uma contextualização. Percebam que o tema está totalmente presente na introdução e que a partir desse tema eu escolhi sobre o que eu vou falar no meu texto. Então, não importa o que o Wagner vai escolher falar no dele, olha aí a marcação, galera. Não importa o que o Wagner vai falar no dele, não importa o que a Isabelle vai escrever, não importa o que a Cássia vai escrever. O Cauê escolheu falar da pouca formação e da rotina exaustiva dos profissionais. O que é isso, gente? Como que vocês vão desdobrar essas informações lá no desenvolvimento? O desenvolvimento 1, você vai falar só da pouca formação. É um parágrafo inteiro para te falar desse teu primeiro enfoque que foi apresentado aqui. O desenvolvimento 2, você vai usar somente sobre o segundo enfoque, tá? Então, é assim que se organiza a sua redação. É por isso que ela tem início, meio e fim. Início é a apresentação. Você apresenta o que o texto vai falar. Desenvolvimento, você desdobra informações. E conclusão, claro, você apresenta um modo de intervir no problema. Tudo tranquilo até aqui? Alguma dúvida, gente? Percebam o uso das cores, né? Vejam que o tema está todo presente aqui na introdução, né? Aparece tratamento, aparece humanizado, aparece prática elementar, aparece cenário hospitalar. Então, a abordagem temática é feita toda na introdução, tá? O tema precisa aparecer logo na introdução, não vai inventar besteira de colocar lá para o fim, certo? Tudo ok? Então, bora subir. Então, olhando para essa introdução que a gente está trazendo, só para a gente relembrar a estrutura da introdução, ela é o ponto-chave para que o seu desenvolvimento se organize. Por quê? É justamente no final da introdução que você apresenta essas informações, né, esses enfoques que a gente chama, que isso vai direcionar o leitor para o desenvolvimento. E quando a gente fala do desenvolvimento, a gente tem uma estrutura específica, só para colocar aqui para você já pedindo, que é essa informação aqui, ó, tópico frasal, mais um reforço dessa ideia. O que seria o tópico frasal? Você iniciar o desenvolvimento, apresentando ali uma ideia que já demonstre qual será a informação principal ali a ser abordada naquele parágrafo. E o reforço é uma justificativa, uma explicação do porquê que aquela informação, né, aquele problema em si está sendo existente. Em seguida, você vai fundamentar a opinião, apresentando um dado, apresentando alguma informação que consiga aí trazer uma ideia externa que dialogue com a sua opinião, tá? E após isso, você vai analisar tudo isso. Você vai fazer uma análise relacionada ao tema. E aí, olhando aqui para a nossa introdução que a gente mostrou, a gente vai justamente verificar de que maneira isso aqui vai tudo se transformar no desenvolvimento. Tá? Então, por exemplo, nós temos aqui as duas informações, dois enfoques, que no caso são pouca formação voltada para essa finalidade. O que seria a finalidade? A questão do tratamento humanizado e a rotina exaustiva dos profissionais. Se a gente vê isso como os dois pontos que estão finalizando a introdução, são esses dois pontos que precisarão levar, né, de ser discutido lá no desenvolvimento. Então, olhando aqui para a questão da pouca formação voltada a essa finalidade, a gente vai ilustrar, só verificar aqui, ilustrar com aqueles 4 pontos-chave que a gente colocou anteriormente em relação à estrutura: tópico frasal, reforço do tópico, fundamentação e análise. Olha como é que esse parágrafo, esse desenvolvimento se organizou. A princípio, a falta de capacitação ocasiona a desumanização dos serviços hospitalares, pois há uma concentração de trabalho sob a responsabilidade de uma minoria que se torna sobrecarregada e, devido a isso, inflexível diante de algumas situações. Com efeito,
Esse cenário evidencia cada vez mais profissionais despreparados para lidar com aqueles que buscam atendimento médico. Essa realidade pode ser observada no momento de noticiar falecimento de entes, como ocorre na série Sob Pressão, divulgada pela Globoplay, com o protagonista ao proferir de forma insensível a morte de um paciente sem tentativa de torná-la amena. Logo, a realização de cursos voltados para as questões afetivas é essencial no tratamento de doenças, sejam elas físicas ou psicológicas. Então, esse parágrafo, gente, ele começou aí trazendo justamente o que a gente vai chamar da ideia central, né? Que é o tópico que vai dizer sobre o que vai abordar tudo que a gente vai ler nesse parágrafo, que é a questão da falta de capacitação. Lembra aí que a gente falou agora há pouco que o que você coloca na introdução, você não vai repetir exatamente as mesmas palavras no desenvolvimento. Então, aí onde está verdinho, a gente trouxe aí uma paráfrase, a gente trouxe a ideia com outras palavras que denotam a mesma informação. Né? Quando a gente fala de falta de capacitação, é justamente a questão da pouca formação. Quando a gente fala, por exemplo, da desumanização, a gente fala sobre a questão que essa falta de capacitação ela torna o atendimento mais desumano, que é justamente o contrário àquilo que o tema está propondo, que é o tratamento humanizado. Então perceba que logo no início do parágrafo, a problemática já é apresentada logo de cara, mas não é somente apresentar a problemática, a gente precisa reforçar, apresentar justamente um reforço desse tópico, uma justificativa. E a gente inicia isso com a palavra pois. Né? Olha lá que a gente colocou, pois. O que significa usar o pois na nossa redação? É a gente mostrar para o leitor que a gente tem um ponto que está sendo apresentado e a gente vai trazer o desdobramento disso tudo. Pois, gente, é uma palavra que vai te ajudar na hora de tu organizar as ideias, porque você vai trazer uma informação que pode preencher ideias que poderiam ficar com dúvidas na cabeça do leitor. Então, nunca deixem de justificar, de dar exemplos do seu desenvolvimento, porque são justamente essas informações que a gente pode colocar lá, iniciada com pois, com porquê, né? Porque juntos sem acento, uma vez que, já que todas as informações iniciadas com essas expressões são ideias que vão justificar, que vão reforçar uma informação anterior. E aí, de amarelo, a gente trouxe uma série, né, sob pressão. Às vezes a gente pensa que o desenvolvimento precisa apresentar aí sei lá, uma visão de William Shakespeare para poder mostrar que a pessoa ela é muito intelectual e quando ela não traz uma informação que demonstre essa intelectualidade, o texto dela perde essa qualidade. Não pensem nisso, tá? Tudo que você entender como uma informação externa sobre aquilo que você visualizou, que você ouviu, que tem aí um fundamento relacionado ao tema, você pode usar. Por exemplo, aqui a série sobre ficção. Às vezes a gente está lá no nosso momento de lazer assistindo televisão, né, ou numa aplicativo de streaming, no caso aqui o Globoplay, aí vai assistir a um episódio e do nada nesse episódio aparece uma cena bem específica em que o médico ele não consegue lidar com a situação de um falecimento e não consegue lidar de forma humanizada sobre esse cenário. E aí ele vai com as famílias, os entes queridos, não consegue repassar uma informação de uma maneira que pode, de alguma forma, sensibilizar ou, de alguma forma, acolher esses parentes. Então, essa cena, ela pode servir como uma fundamentação, um repertório do seu texto. Né? Você não precisa, por exemplo, assistir todas as 15 temporadas de Grey's Anatomy para poder usar Grey's Anatomy na sua redação. Porque às vezes a pessoa pensa que para usar um repertório no texto, precisa ter todo o domínio de todas as cenas que existem naquela série. Ou saber exatamente todos os capítulos do livro tal que vai ser usado. Não, o repertório é justamente isso. O INEP quer saber de que maneira você consegue mobilizar aquilo que você conhece
e relacioná-lo ao tema. Então, se eu conseguir mobilizar uma cena de 100 minutos, às vezes 30 segundos da série, coloquei no meu desenvolvimento, relacionando ao tema, o INEP está vendo aquilo como algo muito positivo. Até porque a gente está diante de uma prova que, né, sua maioria, os participantes estão finalizando o ensino médio. Eles querem saber qual é a visão desse aluno do ensino médio, ou como esse aluno do ensino médio está saindo do ensino médio, como é que ele consegue relacionar aquilo que ele vê no seu dia a dia com algo muito importante que é voltado para a questão da saúde. Entende? Por exemplo, a gente, às vezes, no nosso cotidiano enquanto professor, a gente vê muitas situações de, sei lá, a gente leva um texto para poder ler em sala de aula, para poder debater e tudo. O aluno olha para aquele texto apenas como um material para que ele ganhe um ficha. E aí ele não consegue refletir sobre a importância de fato, debater sobre a importância de entender a discussão estabelecida nesse texto. E acaba que isso leva ele apenas a guardar aquilo e não ter uma importância. Ou seja, é alguém que não vai conseguir relacionar aquilo que ele leu com outras coisas. Por quê? Ele só viu aquilo como algo para ganhar visto e ganhar meio ponto no final de tudo. O INEP não quer isso. Ele quer saber justamente que o aluno que pega aquele texto consegue refletir sobre algo e relacionar com outra coisa. Entende? Por isso, pode ser você usar um repertório, no caso que como chama, uma fundamentação. E quando você apresenta essa fundamentação, você está demonstrando o domínio de uma intelectualidade que é preciso ter na hora de fazer uma prova de vestibular. Não é isso, Adriano? Exatamente isso. Porque, olha só, nem sempre nós vamos ter o tempo da Isabelle aí precioso para assistir às 19. Égua, Isabelle, olha, guerreira. Isabela Guerreira do Big Brother. Eu assisti 6. Égua. Não, eu sou um pouquinho problemática. Às vezes, gosto de uma coisa que eu quero assistir várias vezes, mas só aquela coisa. Então, eu repito muito. Aí, às vezes, quando é muito, muito longa, assim, eu não assisto. Mas olha só, Grey's Anatomy é um repertório, Sob Pressão é um repertório, e aí a gente pensa logo assim, então será que eu vou ter que ficar assistindo um monte de coisa para ver um monte de repertório? Não. Essa série, ela pode ter um direcionamento para o eixo da saúde, né, o eixo temático do Enem. A redação do Enem, gente, ela é escolhida a partir de um eixo, tá? Ela é escolhida a partir de um eixo. Não é escolhida assim do nada, do além, não é a bola de cristal. Nós não temos também, tá, gente, bola de cristal. Desculpa decepcionar vocês. E aí, você não precisa buscar assim, eu vou ver hoje sobre saúde. Não. Ela trata, claro, de forma mais direcionada sobre saúde. Mas que tantos outros pontos nós podemos abordar, né? Por exemplo, a série tem outras questões além de saúde. Tem, por exemplo, casos de abuso, né? De abuso, de violência doméstica, violência sexual. Temos casos de relações parentais, né? De alienação. Então, assim, vocês precisam ser inteligentes na hora de estudar. Por quê? Porque o repertório, gente, todo mundo tem. Todos nós temos, tá? Não se preocupem que todos nós temos. Agora vocês precisam começar a fazer isso de maneira produtiva na vida de vocês. E o que é fazer de maneira produtiva? É exatamente começar a enxergar a redação em tudo. Gente, eu assisto aos meus filmes preferidos ali dos anos 2000, da minha adolescência, não que eu não seja uma adolescente, mais jovem, eu assisto aos filmes e às séries e eu penso na redação de vocês. Olha, o uso de entorpecentes, né? E no médico, porque às vezes, Isabelle, a gente cria um estereótipo de que o uso desses entorpecentes, quem faz, é uma camada que está colocada à margem na sociedade. E na série, quem usa é um médico. Isso é pensar a redação. É você enxergar além. Gente, vocês estão estudando para fazer Enem, vocês precisam enxergar além. Se vocês ficarem só naquilo, isso é saúde. Isso é educação. Não funciona assim. Precisa ser de forma relacional, precisa ser de maneira articulada, tá? Vamos lá conhecer o outro?
princípio. Então, agora, só para lembrar aqui os nossos enfoques, eu só colocar de novo. Nós já falamos sobre o primeiro enfoque, que é para falar sobre a questão da formação da população, né? Agora a gente precisa falar sobre a rotina exaustiva desses profissionais. Percebam aqui, não sei se vocês repararam o início do primeiro desenvolvimento. Ele começa com a princípio. Então, o a princípio, naquele momento, é para indicar que se trata do primeiro argumento do seu texto. Então, você pode iniciar com a princípio quando for fazer o primeiro desenvolvimento. Aqui no nosso segundo desenvolvimento, a gente iniciou com além disso. E deixa eu logo falar para vocês que no Enem, gente, iniciar com um elemento coesivo no segundo desenvolvimento é obrigatório. Tá? Você não pode iniciar o seu segundo desenvolvimento sem um elemento coesivo que faça uma relação com o parágrafo anterior, que a gente chama de coesivo intraparágrafo, tá? Ou melhor, interparágrafo, que é com relação ao anterior. E aí é obrigatório. O que significa, professor, se eu não colocar o meu elemento coesivo aí no início do meu parágrafo, você automaticamente perde 40 pontos no Enem. Então, perceba a importância desse além disso aí no início do meu segundo desenvolvimento. O além disso, gente, está me deixando numa situação de não perder 40 pontos, só pelo fato de eu ter colocado. Então, não esqueça, iniciar o segundo desenvolvimento com um elemento coesivo que se relaciona com a ideia anterior. Tá? Além disso, além do mais, são outra opção, possibilidade, outros sim, né, alguns utilizam. Então, vocês têm várias opções aí. Além disso, o regime de trabalho com carga horária excessiva, no primeiro caso, seria uma opção de coesivo, não entendi. Ah, tá. No primeiro caso, então a ideia da palavra primeiro denota justamente a ideia de primeiro argumento seria lá no primeiro desenvolvimento, caso você utilizasse. Seria mais ou menos assim, em primeiro caso ou em primeiro plano, seria uma opção. Só que existem, né, alguns professores que não aconselham a usar, por exemplo, em primeiro plano, em primeiro caso. Então, nessa situação, use o a princípio, que não tem erro, não tem problema. A princípio, ele vai estar certo em qualquer situação. Claro, no primeiro desenvolvimento. Gente, porque assim, olha só, nós precisamos estudar o texto como um todo, né? A gente não estuda somente para o Enem, certo? A gente precisa aprender a escrever textos dissertativos argumentativos. E hoje em dia, por exemplo, depois que você se formar na sua universidade ou faculdade, você que vai prestar algum concurso público, hoje em dia, gente, a maioria dos textos são só dissertativo argumentativo. Então, vocês que estudam aí para o Enem, vocês já estão ficando feras também para o mundo do concurso público, para o mundo do trabalho. E aí, olha só, a gente precisa entender, vou já responder a tua pergunta, Maurício, a gente precisa entender o que nós estamos estudando. Gente, o Enem tem uma grade. O que é essa grade? É a grade de correção. É o que o Enem aceita e não aceita. Uma das coisas que a gente precisa levar muito a sério é o uso dos elementos coesivos. Porque, olha só, colocar o em primeiro lugar, que o Maurício está perguntando, não vai pontuar como elemento coesivo, gente. Pode colocar? Pode sim, Maurício. Por quê? Porque é o primeiro argumento que você está colocando. Porém, nós, do literal, nós recomendamos que você coloque o a princípio, em relação a, no que diz respeito a, no que tange a. Vou colocar aqui para vocês no bate-papo, tá? Por quê? Porque, Maurício, se tem um em primeiro lugar, precisa ter um em segundo lugar, né? Então, às vezes, a grade do Enem, ela deixa algumas lacunas, né? E aí a gente prefere que vocês não coloquem. O Yarlen perguntou se o ademais pode. Yarlen, vamos lá. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, bora, comecem a anotar aí. No primeiro de desenvolvimento, que eu vou colocar D1 para vocês, nós recomendamos que vocês usem o a princípio. Recebemos tudo certo? Tudo certo. Só dividir minha câmera rapidinho.
no que tange a, no que diz respeito a. No D2, segundo parágrafo de desenvolvimento, nós vamos usar o que o professor Temerson estava explicando aqui para vocês, que são os conectivos interparágrafos, ou seja, entre os parágrafos, né, de adição de ideias. Então, eu posso colocar o além disso, eu posso colocar o ademais. Olha o teu ademais, Yarley, é no segundo, tá? No segundo de desenvolvimento. Ademais, outro sim, também, por conseguinte, e por aí vai, certo? Por outro lado, Davidson está direto na grade, por outro lado, o por outro lado eu acho que é mais interessante usar dentro do parágrafo. E por outro lado, ele vai ter uma ideia aí mais de Até porque ele vai contrapor, Cauê, tá? Então não usa ele no início, usa ele pelo meio. Não importa se é no D2, não importa. Aí pode usar na introdução, no D1, no D2, né? por Porque outro é lado, onde você vai precisar ele fazer poderia essas aí ser contraposições. ele poderia aí ser um possível sinônimo de entretanto, de porém, né, em alguns contextos. Então tem que tomar cuidado na utilização do por outro lado. É verdade, estou apresentando um outro lado, uma outra versão, estou problematizando. Gostei da pergunta, viu? Muito bom, gente. Estudar para redação é isso. Se vocês não tiverem dúvida, tem alguma coisa errada. A gente precisa ter dúvidas, porque, gente, escrever é muito complexo. Ou vocês pensam que o professor Demerson e eu, a gente senta para escrever e sai uma redação Alice País das Maravilhas. Não sai, não, gente. Escrever é complexo, tá? Por isso que a gente precisa estudar, treinar, produzir continuamente, tá? Sejam contínuos. Vamos lá. Vamos lá. Esse parágrafo vai falar sobre a questão da rotina exaustiva, né? Além disso, o regime de trabalho com carga horária excessiva intensifica o estresse no ambiente de trabalho. Consequentemente, isso afeta o atendimento ao público, já que os agentes que trabalham na área não conseguem obter tempo de descanso ou realizar serviços além dos turnos regulares de plantão. Esse é o nosso segundo, o doutor Drauzio Varela. Essa sobrecarga desestimula o cuidado sensível com os pacientes, além de prejudicar a qualidade de vida e promover o desenvolvimento da síndrome de burnout no profissional, também conhecida como esgotamento profissional, com ansiedade, estresse, baixa resistência e dificuldade de concentração. A partir disso, é imperiosa a atenção voltada a essa rotina trabalhista, pois o equilíbrio no trabalho pode fortalecer a relação com o adoecido. Tá? Então, perceba aí também uma relação com essa estrutura que a gente organizou aqui para você. Né? A gente apresenta aí uma ideia inicial, que é o tópico final, justamente trazendo a ideia a respeito da rotina exaustiva dos profissionais, mas, claro, não repetindo essa mesma expressão. No lugar, por exemplo, a gente colocou rotina exaustiva. Aqui no nosso parágrafo de desenvolvimento, a gente trouxe regime de trabalho com carga horária excessiva. Mas não é só colocar isso, a gente vai apresentar um reforço desse tópico, porque isso afeta o atendimento ao público, já que a gente que trabalha na área não consegue ter esse tempo para descansar. Né? E qual foi a fundamentação utilizada? Já foi aqui alguém que é da área, né, que é um doutor, né, um médico do nosso país, Drauzio Varela, e houve aí uma fala dele a respeito dessa questão, que toda essa sobrecarga estimula esse tratamento humanizado. Então perceba que o repertório escolhido, o repertório mobilizado para usar no seu texto, ele precisa ser usado de maneira estratégica. Por exemplo, o doutor Drauzio Varela, ele pode falar sobre N coisas em relação à saúde. Mas você vai selecionar aquela fala que tem a ligação direta com o seu tema. Entende? Eu gosto de falar sobre isso porque recentemente eu tive uma situação com um aluno que falava sobre a questão da saúde pública e aí a pessoa falou ali no texto sobre a questão de problemas com saúde em relação à questão da saúde mental.
Então, saúde pública é uma coisa, saúde mental é algo muito mais específico. Quando eu fui chamar a atenção desse aluno a respeito disso, o aluno não entendeu e não aceitou o que eu estava dizendo, porque na imaginação, na mente dele, ele estava totalmente correto em falar sobre doenças mentais. Só que o tema era específico a respeito da questão dos problemas relacionados à saúde pública. Então, a questão de entender o tema é crucial. Se você não entende, a sua introdução fica com dificuldade, fica ali prejudicado, o seu desenvolvimento, a escolha dos seus repertórios, tudo isso vai se prejudicar se você não entender o tema de fato. Tá? E Olha só essa pergunta. na introdução sobre saúde, posso usar documentos sobre direito humano? Pode sim, Rita. A gente, Pode sim. justamente porque quando a gente fala de direitos humanos, né, a gente vai entender que saúde faz parte dos direitos humanos. Então, o cidadão, o sujeito que é cidadão, ele precisa ali minimamente do acesso à saúde. Então, se você utiliza isso como repertório, né, os direitos humanos aí, a gente pode considerar isso como relacionado ao tema assim, tá? Pode ser muito benéfico para a redação. Olha só essa pergunta muito interessante da Cássia Nascimento. Cássia com C, que eu peguei no colo quando ela era bebê. Olha só. Sério, ela é da rua de casa de Timboteua. Carreguei aqui só a bichinha no colo. Só não mostra a foto, porque, gente, eu tava uma decadência. Tá. A Cássia perguntou se ela pode usar uma série nos dois desenvolvimentos. Cássia, não é interessante que você faça isso. Por quê? Porque lembra do que a gente falava lá no início sobre desdobramento? E aí eu acrescento uma nova palavra para explicar isso para você. Gradativo. Gradativa. A sua argumentação ela precisa ser gradativa, ou seja, ela precisa ser crescente, ela precisa crescer. Se você coloca o mesmo repertório em 2 parágrafos, pode ser que tenha um probleminha ali na argumentação, no seu projeto de texto. Por quê? Poxa, o corretor vai olhar e ele vai entender. Ah, ela só sabia um repertório. E aí ele vai pensar também, poxa, tinha tantas outras estratégias para essa aluna usar, tinha causa-consequência, tinha justificativa, tinha exemplificação. Então, assim, Cássia, para a tua pergunta, eu vou responder de 2 maneiras. Não é interessante o mesmo repertório em 2 parágrafos, assim como, atenção, gente, não é interessante colocar 2 repertórios em um só parágrafo. Por quê? Pode correr o risco, gente, entendo o que eu estou falando, não é interessante, eu não estou dizendo que é proibido. Quando alguma coisa for proibida, aí nós vamos falar, gente, não façam isso, tá? A gente está explicando qual é a melhor forma. A gente costuma dizer, né, Demerson, no literal, que a gente não escreve para correr riscos. Então, a gente não quer que vocês corram riscos, tá bom? Vai que vocês pegam um corretor bem inspirado no dia, bem determinado a implementar toda a grade do Enem, aí você vai se prejudicar, tá? Então, olha só, tente não colocar 2 repertórios em um só parágrafo, por quê? Porque pode ser que você não explique nenhum dos 2 muito bem, tá? Então, lembra aquela música, cada um no seu quadrado? Vamos pensar cada repertório no seu quadrado, no seu parágrafo, e aí tem mais uma dica para vocês, mais uma dica literal. Repertório sociocultural, na verdade, não vai ser uma dica, vai ser primeiro uma pergunta. Repertório sociocultural nós podemos usar em quais parágrafos? 10 segundos valendo 2,8. Quanto foi o prêmio do Big Brother? É tanto dinheiro que eu não vou nem falar. Poxa, gente, tem alguém que está milionário agora, né? A gente está estudando, bora lá estudar. Quais são, gente, os parágrafos que nós podemos usar? Repertório sociocultural. A gente pode usar na introdução, sim, né? A gente pode usar no desenvolvimento 1, sim. Nós podemos usar no desenvolvimento 2, sim. Podemos usar na conclusão? Não, né? Aí não tem graça, você já vai concluir, como é que você vai colocar uma nova ideia para você desenvolver? Então, Cássia, excelente pergunta, tá? Vamos ver agora a conclusão.
Só para recapitular um pouco sobre a pergunta da casa, achei muito interessante. Porque se a gente for, quando a gente fala, por exemplo, que uma única série ela possui várias discussões, várias temáticas, a gente acaba ficando ali naquela situação de então será que eu posso usar também no desenvolvimento se eu vou fazer sobre um novo enfoque? Por exemplo, um primeiro enfoque que fala sobre a questão da formação. A série sobre nutrição pode ser relacionada a esse enfoque. Mas se eu for falar sobre a rotina exaustiva dos personagens, a série sobre nutrição também tem ligação. Então, é lógico que eu iria utilizar duas vezes sobre opção. Mas é muito melhor eu variar, né? Eu ter uma variedade de repertório no meu texto que demonstra para o meu leitor o meu conhecimento já mais ampliado. E se eu escolho um repertório, trago ele em todos os meus desenvolvimentos, toda a minha argumentação, isso mostra um pouco de limitação na hora de selecionar essas informações. Certo? Ele fala, a gente precisa trazer um repertório específico para cada parágrafo. E sobre a conclusão, não usemos repertório novo, só geralmente acontece a pessoa finalizar o parágrafo da conclusão, trazendo um pouco de do repertório que foi iniciado lá na introdução. É uma possibilidade. Mas trazer um repertório novo, não, tá? Então, vamos aqui agora para a conclusão, tá? Se a gente fala de conclusão, no momento de finalizar a discussão do texto, eu não vou apresentar nenhuma informação nova. O que seria não apresentar nenhuma informação nova? Eu não vou trazer na minha conclusão nada sobre algo que eu não falei antes. Então, se é a conclusão, eu vou ali apresentar uma reflexão, eu vou apresentar, principalmente no Enem, né, que é uma obrigação, eu vou apresentar soluções para o problema. Então, se eu mostro no meu texto que a questão da falta de humanização, de tratamento humanizado na saúde, é decorrente da questão da pouca formação dos profissionais e da questão da rotina exaustiva, a lógica agora é que eu solucione esses dois pontos. Porque, pela lógica, o que acontece? Se não houver, né, se não houver pouca formação, os profissionais terão aí um tratamento mais humanizado, né? Se eles tiverem mais informação sobre isso. E se a rotina deles não for tão exaustiva, eles vão estar descansados e, pela lógica, né, eles irão também ter uma abordagem mais humanizada com o seu paciente. Então, tudo que eu discuti como problema, eu preciso, no final, na minha conclusão, fechar, solucionar esses pontos, tá? Então, analisando aqui, vamos ver aqui nosso slide. A nossa conclusão. Eu vou trazer uma reflexão sobre o tema, ou a minha tese, lá no primeiro período. No período seguinte, eu vou trazer as possíveis ações a serem executadas. E no último, eu vou fechar o meu texto, tá? Vamos ver como é que isso fica na prática. Lembra que o meu segundo desenvolvimento, eu tenho a obrigação de apresentar um elemento coesivo que faça uma relação com o parágrafo anterior, e naquele caso foi o além disso. Aqui na conclusão também é obrigação. Você precisa apresentar um elemento coesivo que faça relação direta com as discussões anteriores. Né? Então a gente chama de elemento coesivo conclusivo. Nesse caso a gente usou aqui, olha, portanto. Tá? E é justamente um elemento coesivo de conclusão. Então, se você iniciar com, portanto, você está aí muito bem numa preferência de analisar a coesão do texto, que é a preferência de número 4. Tá? Professor, o que acontece se eu não iniciar a minha conclusão com um elemento coesivo conclusivo? 40 pontos a menos na competência 4. Você já perde automaticamente 40 pontos porque você não colocou uma palavra. Então, entenda a importância de compreender essa estrutura, principalmente levando em consideração a grade de correção do Enem. Tá? Então, portanto, deixa eu só colocar aqui o parágrafo do latim na estrutura. Portanto, é importante, assim sendo, sim, é uma opção também. Né? Seria uma possibilidade de finalizar a sua redação com assim sendo que tem uma ideia conclusiva também. Né? O que a gente vê em grande parte, na maioria das redações, é o uso da palavra portanto.
portanto. Então a gente já diz aí que o portanto é um coesivo de segurança que o participante tem, de ele saber que ele não vai errar em momento algum se ele usar o portanto no início da conclusão. Tá? É importante ressaltar que o baixo índice formativo dos profissionais, aliado ao acúmulo de trabalho, impede os relacionamentos interpessoais entre funcionários hospitalares e os doentes. Então, o que foi que a gente fez aqui nesse início? A gente retomou a tese, né, os enfoques, trazendo aí a reflexão de que quando acontece um baixo índice formativo e estamos da rotina, isso provoca um atendimento não humanizado. Né? O primeiro período já foi isso. Por isso, é necessário que a Secretaria de Saúde estabeleça uma reorganização a nível nacional, regional e local, a partir da formação técnica na área, com conhecimentos interdisciplinares, como ética e moral, para melhorar o atendimento ao público. Ademais, olha que elemento coesivo, é pertinente pensar na atuação dos diretores de hospitais com a divisão de carga horária que respeite o tempo de descanso de cada funcionário, a fim de possibilitar o desenvolvimento de um trabalho saudável e produtivo. Assim, futuramente haverá mais harmonia nos tratamentos médicos. Tá? Deu para entender aqui essa conclusão? Deu para entender as soluções apresentadas aqui nesse parágrafo? Vejam que o problema que foi mostrado lá na introdução, a proposta de mudança foi colocada aqui. E não é qualquer proposta de mudança. É uma proposta que precisa ter alguém para fazer isso, que precisa dizer como que isso vai ser feito, que precisa dizer a importância, gente, porque de nada adiantaria fazer um texto dissertativo argumentativo se você só falar. Ah, tá, mas várias pessoas estão falando. O Brasil inteiro que está fazendo a redação está falando. Mas você tem que falar e mostrar como vai ser feito, tá? É por isso que nós temos ali... Deixa eu localizar. Cadê o como? É necessário que a Secretaria de Saúde estabeleça uma reorganização a partir da formação. Como é que isso vai ser feito? A partir da formação técnica, o professor Demerson já está colocando os 5 elementos aqui para vocês da proposta de intervenção. Formação técnica na área, conhecimento interdisciplinar como ética e moral, para melhorar o atendimento ao público. Então, gente, não adianta só falar o que vai ser feito. Pensem sempre em alguém para fazer, alguém, um agente, uma instituição, uma empresa, uma organização, governamental ou não, um meio modo que é como isso pode ser executado, por meio de quê? O que vai ser necessário mobilizar para que isso aconteça, o efeito, que é a importância disso, a importância dessa sua ação, e detalhamento é você explicar qualquer um dos outros agentes, meios anteriores. Ou seja, se você explica o que é o agente, se você explica o que é a Secretaria de Saúde, você já está ganhando 40 pontos. Se você explica como que essa ação vai ser feita, você já ganha mais 40 pontos, certo? Demerson, nós temos uma dica aqui, já encerrando a nossa aula. Nós temos uma dica a partir de uma pergunta da Rita. Ela disse: posso usar citação do Martin Luther King? A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. A gente precisa delimitar alguns pontos para responder essa sua pergunta. Olha só. Essa citação, Rita, é exatamente como o autor falou? Exatamente na íntegra? Se for na íntegra, gente, atenção para que vocês não sejam presos, tá bom? Se for na íntegra, se você pegar do jeitinho que o autor falou, você precisa usar aspas, porque é uma citação direta, certo? Então, na fala do autor, eu preciso usar aspas. Tá aqui um exemplo de uso de aspas no texto. Por exemplo, eu vou escrever o nome de um filme, é preciso colocar entre aspas? Não, gente. É só letra maiúscula. Aspas, a gente precisa colocar no momento certo, e um deles é citação direta. Agora sim, Rita, se você não quer... Posso sim, Wagner, já eu repito.
Rita, se você não quiser colocar exatamente como o autor disse, né? Aí você vai dizer que o Martin Luther King afirma, aborda, alega, e aí você faz com as suas palavras sem aspas. Por quê? Sem aspas, nós temos citação indireta. O que é a citação indireta? É quando você faz uma paráfrase. A grosso modo, é quando você escreve com as suas palavras o que outra pessoa disse. É tipo quando a gente conta fofoca, né? A gente nunca conta do mesmo jeito que foi. A gente aumenta, a gente diminui, mas a base da fofoca tem que estar ali. Então, mesmo nós vamos fazer com os repertórios. Se a gente escrever do jeito do autor, aspas. Se nós fizermos acréscimos, reduções, mudanças na ordem da frase, claro, com paráfrase, citação indireta. O que não pode deixar de ser feito é de mencionar o nome do autor, tá? Não vão se apropriar das ideias alheias. O Wagner, respondido, Rita, para a gente passar para a pergunta do Wagner, não é Fagner. E a Evelyn levantou a mão também. Evelyn, já pode ir se preparando para perguntar, tá? Não sei se foi aleatório ou se você levantou mesmo. Olha só, o Wagner perguntou se a gente pode repetir a parte da intervenção. O professor Demerson colocou ali 5 elementos, né? Ação, agente, modo ou meio, efeito e detalhamento. São 5 elementos. E esses elementos, eles são a nota geral de vocês da proposta de intervenção, que totalizam 200 pontos. Significa que cada um vale 40 pontos. Ou seja, se você coloca o que vai ser feito... Demerson, bora colocar as perguntinhas aí rapidinho. A ação é o elemento principal, Wagner. É o principal. Se não tiver ação, não tem proposta de intervenção. Pode ser ao lado mesmo, Demerson, lá de onde já está escrito. Na ação, nós vamos pensar na pergunta o quê? Vocês precisam responder a pergunta o quê? O que vai ser feito? No agente, Wagner, é quem vai fazer. Qual é a instituição? É a sociedade, a mídia, a escola? É uma instituição governamental, não governamental? São as secretarias? E aí vocês podem pensar isso em várias instâncias. Podem pensar na instância nacional, a nível de governo federal. Podem pensar na instância mais local, secretarias de saúde, de educação, de esporte, de lazer, enfim. O modo meio é como. Você precisa dizer como que a sua ação vai acontecer, através de quê? Como. O efeito é o para quê, a importância da sua ação. Você precisa defender dizendo que a sua ação é importante. Ela é importante para quê? Para que a sociedade se torne mais justa, para que a sociedade consiga fazer um atendimento em que os pacientes consigam sentir empatia, consigam sentir-se preparados para continuar os atendimentos, as preparações. Pronto. E o detalhamento é um elemento coringa, tá? Por que ele é coringa? Porque ele pode ser usado para detalhar qualquer um desses elementos anteriores. Por exemplo, se você diz assim, é necessário que a Secretaria de Saúde, órgão, aí você coloca entre vírgulas, né? Órgão governamental responsável por questões de saúde. Eu expliquei o que é o órgão, então eu tenho um detalhamento. Detalhamento é sempre uma informação a mais. Aí, qual é a informação a mais que você pode colocar? Ou sobre a ação, ou sobre o agente, meio, modo ou efeito. Certo? Evelyn, você queria fazer uma pergunta ou levantou a mão aí? Vamos lá, pode passar, Demerson. Demerson? Pronto. Ela tá chegando aqui. Tá, a gente, quando a gente fala da conclusão, é justamente isso, a gente entender que eu preciso fechar
o meu texto com as soluções a respeito daquilo que eu problematizei. Não adianta eu solucionar algo que não foi colocado como um problema, entende? Então, por exemplo, se você, por exemplo, colocasse numa conclusão assim, é importante que o Ministério da Saúde fortaleça as leis a respeito do tratamento humanizado. Ok, tem a ver com o tema? Tem, mas lembrando do que a gente leu no desenvolvimento, a gente falou alguma coisa sobre o respeito à lei? Foi mencionada alguma coisa sobre lei? Não. Né? Significa dizer que a solução que iria falar sobre a questão da lei seria incoerente com o que eu trouxe no desenvolvimento. Então, geralmente, né, quando acontece isso, o aluno ele perde ponto ali na competência 3, que é a coerência do texto. Então, quando eu for fazer a minha conclusão, eu preciso sempre lembrar sobre o que eu falei, sobre o que eu já comentei, e eu só vou solucionar aquilo que está no texto. Eu não vou solucionar outras coisas que eu sei que estão ligadas ao tema, mas que eu não falei no meu texto, tá? E, como a Adriane falou, esses 5 elementos eles são obrigatórios. Quando você traz aí essas informações, você vai acrescentando 40 pontos até chegar aos 200 pontos da competência 5 da redação do Enem. Alguma dúvida, gente? Evelyn levantou a mão, quer perguntar algo? Eu acho que fui sem querer. Eita, o Cauê colocou a mão para baixo. Ah, porque não tem dúvida, né? Pensei que não estava legal. Gente, que engraçado, né? Vocês usarem isso para dizer que não, olha. Uma forma de negação diferente. Gente, então nós estamos aqui no nosso horário, estamos encerrando esse momento e pedimos que vocês sigam o Instagram do cursinho, Literal Cursinho. Vez ou outra a gente vai estar promovendo uma aula dessa, a gente faz enquete, a gente posta dicas, datas, material atualizado, a gente pode do nada, deu a louca no Literal, solta um material atualizado sobre argumentação, sobre conectivo, sobre competência 1, enfim, às vezes dá a louca na gente. Então sigam. Para mais informações sobre o cursinho 8537-8384, podem mandar uma mensagem no número e não se esqueçam de que nós estamos com a solicitação de isenção aberta. Começou no dia 15 e vai até o dia 26 de abril. Não deixa para a última hora, não. Amanhã, quinta-feira, o que você vai fazer quinta-feira? Vai postar um TBT no Instagram? Não, você vai pedir a sua isenção do Enem. Entra, peça a sua isenção com calma, anote os dados que você coloca na isenção, para que você não esqueça, né, para que não dê conflito de informação aí, quando você for posteriormente ganhar suas bolsas aí na universidade, tá? Sim, gente, você recebe para estudar, olha que legal, você pode receber até R$ 1.200 para estudar na UFPA, gente. Tem coisa melhor que isso? Não tem, né? Então, bora estudar aí para garantir a aprovação de vocês. Muito obrigada por vocês estarem até 10h35 da noite, acompanhando essa aula em que nós encerramos esse ciclo, esse primeiro ciclo, né, dessas 2 aulas gratuitas sobre a estrutura do texto. Aguardem as próximas, acompanhando o Literal nas redes. Muito obrigada por estar aqui. Fiquei muito feliz com muita gente que está aqui. A galera do diferencial entrou, aproveitou, agarrou a oportunidade, é isso aí, gente. A peneira, lembre-se sempre da peneira, só vai passar quem está ali ficando em cima da peneira, tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado. Não acredito não, à noite. Olha, o jogador... É melhor do que jogar bola. Ei, esse daqui, eu vou gravar isso, porque ele é o cara é o jogador de Timbuktu, ele é o Mbappé, Demerson, de Timbuktu do Pará. O cara tá dizendo que a aula do Literal é melhor que jogar bola. Poxa, futebol você vai ter que dormir com essa. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Bom descanso.